Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu quero chamar a atenção de vocês sobre um assunto que tem me preocupado um pouco nesses últimos dias, que eu tenho me preparado para a volta às aulas das pessoas com deficiência, dos estudantes com deficiência e com dificuldade na aprendizagem, os quais eu tenho atendido no meu dia a dia. E eu vou dizer para vocês que a pandemia impactou de uma maneira bem significativa a vida dessas pessoas. Impactou a minha, a sua, a dos pais. Porém, das pessoas e dos alunos com deficiência, isso foi muito mais impactante, muito mais forte. Quando a gente fala desse impacto, nós não podemos esquecer uma das coisas que é o quanto a escola é importante na vida dos nossos estudantes, dos nossos filhos, dos nossos alunos. O quanto o papel do professor, que está ali para tirar as dúvidas, para orientar, para pegar na mão quando precisa, é importante. O quanto o atendimento educacional especializado faz a diferença na vida desses alunos. E quando a pandemia chegou, eles perderam tudo isso. As famílias foram sobrecarregadas, porque você imagina o que é aquela mãe, aquele pai, aquela família que tem toda uma rotina organizada, onde esses estudantes vão para a escola, eles vão para as terapias, eles vão para os especialistas e de repente eles ficam sem nada disso. E aí as famílias têm que se dividir entre ensinar os filhos, dar-lhes as condições básicas de saúde, de segurança, cuidando para não haver contaminação, para a higienização ser adequada, trabalhar fora, cuidar dos afazeres domésticos e ainda assim ter o filho, o estudante, com deficiência para continuar aprendendo. Vocês já imaginaram isso? Pois é, eu tenho pensado nisso nesses últimos dias, para discutir com você que é professor, que é coordenador pedagógico, que é orientador educacional, mas principalmente você que é o especialista, o professor de atendimento educacional especializado, que na minha opinião é quem deve estar ali, prontinho, esperando o aluno com deficiência a voltar para a escola. E o aluno com dificuldade, sim, você que é coordenador pedagógico, você que é psicopedagogo escolar, você precisa saber que esses alunos voltarão e que foram impactados. Uma mãe me perguntou outro dia: Marisa, a pandemia pode causar dificuldade na aprendizagem? Pode. Pode causar dificuldades na aprendizagem e pode piorar as dificuldades já existentes. E pode também piorar sintomas e dificuldades dos alunos com deficiência. Quando a gente fala nas aulas não presenciais, nas atividades remotas, ou então nas atividades que foram mandadas para casa, eu me preocupo um pouquinho nesse nosso país que é tão diverso. Eu tenho alguns dados que eu quero dar a vocês aqui, para que a gente comece a pensar nesse aluno que recebeu atividade em casa, para a gente pensar, será que foi possível ele fazer? Vejam só, isso são dados de 2018, tá? A classe C, 40% tinha um computador e internet. Então, na classe C, 43% tinha um computador e internet. Eu espero que em 2020 esse número tenha subido bastante, mas eu não encontrei esses dados. Enfim, isso me é preocupante. 33% desses 43% apenas tinham a conexão sem o computador. Então você imagine que aquela mãe que tem só um celular, ela recebe atividade, mas como é que ela vai fazer? Ela não tem impressora, Ela só tem o celular, ela não tem computador, às vezes ela tem um computador, mas não tem a impressora, A maioria dos domicílios das classes D e E não possuía acesso a computador e nem à internet. Estão vendo só? Então vejam, 58% dessas famílias. Então, como esse cenário é bastante diverso, nós vamos ter lá na classe A e na classe B, somente 1% dos domicílios e 7% não tinham computador na classe A. E somente 7% não tinham na classe B. A maioria deles tinham, com conexão e com internet.
Então aquelas famílias mais desfavorecidas, aquelas famílias que mais precisam, são as que menos têm essa condição. E esses alunos, professores, eles têm o direito de voltar para a escola. Estarão voltando, junto com todos os outros alunos. Como você, eu e todos nós estamos nos preparando para a volta deles. Sabendo que esse impacto é grande, que esses alunos não conseguiram o básico para o que vem depois. Então é muito importante que a gente vá lá e pense que esse aluno que antes estava lá na escola, com o professor, com o auxiliar de turma, com o atendimento educacional especializado, no ano de 2020 ficou sem nada disso. E o pior, esse professor que talvez iria assumir essa classe, essa escola, essa turma em 2020, ele nem sabe quem é esse aluno. Ele não conheceu esse aluno. Será que essa escola tinha um programa educacional individual arquivado com uma avaliação adequada para que esse professor pudesse mandar as atividades remotas ou as atividades, né, físicas que os pais iam buscar lá na escola ou que era levado pelas secretarias de educação até as suas casas? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque nós temos que nos planejar para a volta deles. Então esses alunos, eles estavam sem a orientação do professor, sem a orientação do auxiliar de turma, que muitas vezes, em muitas realidades, ele assumiu o aluno como sendo ele o responsável por toda a escolarização desse aluno. Então, eu já conheço muitos auxiliares de turma que têm uma capacidade gigantesca de ajudar os seus alunos, que adaptam, adequam, organizam, estabilizam, né, esses alunos. Isso é muito importante. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esses alunos, na falta da escola, vão ter muita dificuldade quando voltarem, tá? E a gente vai pensar naquele profissional especialista, que é o profissional do atendimento educacional especializado. E eu quero fazer-lhes um alerta. Esse profissional, ele não pode estar longe da escola agora. Ele tem que estar lá, esperando o aluno, já pensando nesse aluno com o conhecimento mais possível que ele possa ter, para que esse aluno consiga, pelo menos, ser recebido na escola, se conhecendo de todas as dificuldades dele e se conhecendo de como esse aluno funciona melhor, como ele aprende melhor. E aí não tem jeito, nós vamos ter que ir até a escola e descobrir nessa escola, com os outros professores ou outros profissionais, o que esse aluno é capaz, o que ele faz e o que ele domina. Então, o atendimento educacional especializado nessa situação é muito importante. Uma outra coisa, pessoal, que nós temos que pensar são nessas famílias que foram tão impactadas e que estão ansiosas por essa volta, por esse retorno. Porém, são famílias que precisam também de um auxílio, porque talvez, né, nesse momento que a gente vai voltar e que talvez não volte 100% com esses alunos, essas famílias precisam ter esse suporte. Porque essas famílias, elas foram sobrecarregadas. Porque sem terapia, os pais tiveram que tentar em casa continuar com isso. Sem a educação dos filhos, muitas vezes esses pais foram cobrados, porque as atividades não voltaram para as escolas, né? Muitas vezes a busca ativa foi até essas casas porque os pais não estavam conseguindo fazer as atividades. Então nós temos que nos preparar para dar suporte a esses alunos, não deixando eles fora da escola, não atrasando a volta deles para a escola, mas sim preparando a nossa escola, o nosso ambiente escolar para recebê-los. Lembrando que quanto mais comprometido, quanto mais dificuldade o aluno tiver, mais ele tem que ter apoio para voltar. Pensando muito bem e lembrando que a ausência da escola, o tempo fora da escola, pode ter aumentado muito as dificuldades desses alunos, aumentado os sintomas, aumentado comportamentos inadequados, e para isso nós temos que nos assegurar que estaremos prontos sim para dar o que lhes é de direito, o retorno à escola com todos os outros alunos.
Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem com as pessoas que possam também se beneficiar dele. Não esqueçam de curtir, deixar o depoimento de vocês, né? Porque para mim isso é muito importante. E também se inscreverem no meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.